Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 13, diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém? A igreja pode sentar-se com a graça do Todo-Poderoso. Nós temos uma série de mensagens aqui no ministério sobre o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Nessa série de mensagens, nós já trabalhamos sobre as bem-aventuranças. O Sermão do Monte, ele é um marco na humanidade. Por quê? Lá em Êxodo, quando Moisés ele leva o povo para fora do Egito, o Senhor o chama ao alto monte, e lá no monte ele lhe dá os 10 mandamentos. Ali nós vemos um homem subindo no monte para receber de Deus uma direção e levar essa direção para o povo, a saber, o povo judeu, os israelitas. Aqui nós vemos essa passagem mostrando a ampliação do projeto de Deus. Israel não é o projeto de Deus. Israel foi chamado por Deus, como diz Isaías 60, para ser luz para os gentios, para que através de Israel a comunicação da pessoa de Deus chegasse à maior quantidade de pessoas possíveis, para que entendessem que só há um Deus. E essa comunicação vai passando até que vem o Messias, diferente de Moisés. Quando Moisés ele sobe no monte para receber de Deus, o Messias ele faz diferente. Capítulo 5, verso 1, dá uma olhada aí comigo, vai iniciar assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Aqui não é só um homem subindo no monte para receber de Deus. Aqui é Deus, o mesmo Deus que falou com Moisés lá atrás. Ele vai até o monte, se assenta e começa a falar. E começa a trazer para o povo a identidade que o povo precisa ter. O conhecimento e a clareza que o povo precisaria seguir como discípulo do Senhor. E ele começa com as bem-aventuranças. A bem-aventurança é o conceito da felicidade. A bem-aventurança é mais do que feliz. É a pessoa que é realizada. É a pessoa que é satisfeita em algo, que não precisa de mais nada. E ele começa a ensinar, como nós falamos na escola bíblica, Jesus ele abria a boca, ele ensinava. Olha o versículo 2. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: ensinamento não vem com testemunho, ensinamento não vem com postura. A postura, ela vai validar aquilo que nós estamos ensinando. Nós temos que agir conforme nós falamos, mas somente a ação não vai salvar. Tem pessoas que dizem, né, uma frase de algum padre antigo, pregue se necessário, use palavras. Aí eu vou falar igual Jesus: eu, porém, vos digo, pregue sempre usando palavras. O que liberta não é o meu testemunho, o que liberta não é a nossa postura, o que liberta é a palavra de Deus. Jesus, que era Jesus, não ficou só no testemunho, ele abriu a boca e começou a ensinar. Jesus abria a boca, ensinava. Os apóstolos abriam a boca, eles ensinavam. E Jesus começa o seu ensinamento da transição da primeira aliança para a segunda aliança, trazendo a bem-aventurança. Diferente do conceito pós-moderno, diferente da nossa geração, que acha que a felicidade vai estar num sucesso empresarial, num sucesso acadêmico, num sucesso familiar. Jesus traz um contraponto: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu.
nós temos uma mensagem para cada bem-aventurança. O que eu estou fazendo aqui é apenas um resumo. Amém? Trabalhamos 30, 40 minutos para cada bem-aventurança dessa e para toda essa introdução. Mas, resumidamente, bem-aventurados pobres de espírito. O que é o pobre de espírito? É a pessoa que cultua a pobreza, é a pessoa que não tem muito dinheiro. Se for dessa forma, todos nós somos bem-aventurados, né? Não é isso que Jesus está falando. O que ele está dizendo é sobre a pessoa que reconhece, que entende a sua pobreza espiritual, a sua necessidade de precisar de alguém. O conceito de pobre aqui não é quem tem pouco dinheiro. O conceito de pobre é mendigo. Bem-aventurado um mendigo espiritual, que sabe que depende de alguém. Nós, como cristãos, só nos tornamos cristãos porque reconhecemos a nossa pecaminosidade, reconhecemos o quão vil nós somos, o quão podre nós somos. Nós não temos nada para que nos faça aceito diante de Deus. Somos mendigos. Nós não temos nenhuma riqueza. Nós não temos nada a que nos apegar. Nós não temos nada a oferecer a Deus. Nós não temos um dote. É por isso que vem Ele e salva o seu povo. Por isso que a primeira bem-aventurança é bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Não é aquela pessoa que tudo reclama, que tudo murmura, ó céus, ó vida, como minha vida é difícil, como minha vida é desafiadora, eu acordo muito cedo, eu trabalho demais, eu não tenho uma folga, a mulher pega no meu pé, meu marido, ele é um bebum, minha vida é muito difícil. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando que aquela pessoa que reconhece a sua pecaminosidade, ela vai lamentar por isso. Você já viu aquela pessoa que literalmente ela se orgulha do passado dela? Não, eu, na minha vida, antes de conhecer Jesus, eu era uma prostituta. Eu me deitava com todo mundo. Eu passava o rodo. Eu fazia e acontecia. Eu era muito devasso, Aí eu roubava, eu fazia. A pessoa fala com orgulho. A pessoa fala com ar de grandeza. Como se fosse bom. Ela está afundada em pecado. Aquele que foi salvo em Cristo Jesus, ele peca, ele pecou, ele errou, ele estava na lama do pecado, mas hoje salvo em Cristo Jesus, ele olha para a vida pregressa dele e fala: quanto tempo eu perdi, eu estava longe do Senhor. Olha a grandeza que é o Evangelho, olha a grandeza que é o reino de Deus. A pessoa chora, ela lamenta, mas o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ele é o advogado, e Jesus também fala que é o Consolador. Ele vem e nos consola. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. O manso não é o Xandão, que é calmo, tranquilo, não é o irmão Everaldo, que sempre está de boa, que nada abala esse homem. Eu queria ter essa tua calma, meu irmão. Mas não é essa mansidão que está falando aqui no texto. Não é uma característica da nossa personalidade. É a mansidão no sentido de dominar os nossos instintos primitivos. É quando a gente está com aquela ira, é quando a gente quer esganar é quando o pecado está quase dominando a gente e a gente vai e se controla. Isso não é um benefício natural nosso, é uma graça da parte de Deus. Bem-aventurados os que dominam os seus instintos pecaminosos. Olha como Jesus é incrível, o mestre dos mestres. Olha como ele vai criando uma linha de raciocínio. É por isso que quando ele abre a boca, ele ensina. Ele começa abrindo a porta do reino dos céus. Bem-aventurados os pobres. Só que o pobre, ele lamenta o que ele é, mas ele não fica como um pobre de espírito. Ele não fica afundado na lama do pecado. Eu me lembro do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do charco de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha.
É isso que Jesus está falando. É pobre de espírito, é pecador, reconhece a pecaminosidade, ele chora, ele lamenta, agora ele domina os seus instintos pecaminosos, ele é manso. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome, os que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Não é fome e sede de justiça para que os ministros do STF apodreçam. Não é fome e sede de justiça para que a política acabe. Não é fome e sede de justiça contra o meu patrão que faz e acontece. Não é fome e sede de justiça nesse sentido. Paulo revela que Jesus é a justiça de Deus. Então, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de Jesus. Bem-aventurado aquele que quer mais de Deus, aquele que busca mais do Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Agora começa a vir um contraponto. A gente começa sendo bem-aventurado porque reconhece a nossa pecaminosidade. Só que quando a gente se converte, a gente começa a cometer um grande erro. A gente passa a ser intolerante. O nosso cônjuge erra, a gente é intolerante. A gente fala, olha, como é que pode? O nosso amigo, o nosso vizinho, o irmão da igreja comete um erro. Meu Deus, o mundo acabou. Engraçado, né? Quando era a gente que estava vivendo em pecado, quando era a gente que estava no erro, a gente clamou e Deus nos acudiu. Agora que o nosso próximo, agora que o nosso irmão, ele não merece misericórdia, igual eu também não merecia misericórdia, mas ele precisa da minha misericórdia, eu não dou. Isso é hipocrisia. Por isso, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. É aquele coração purificado, aquela pessoa que anda em santidade, aquela pessoa que luta contra o pecado. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, não pacifista. O pacifista é tudo tá bem, tá tudo em paz. Não, vamos aqui, vamos viver em paz, tranquilo. Não, esse é o pacifista e ele tem o seu valor. Só que Jesus está falando daquele que semeia a paz. E o que é a paz? Nós estávamos em guerra contra Deus. Lembra da aula de hamartiologia, antropologia e soteriologia? Nós estávamos em guerra contra Deus quando estávamos em pecado. Nós estávamos lutando contra Deus porque nós éramos pecadores. Nós estávamos como inimigos de Deus. Oséias 4, o Senhor tem uma contenda contra um habitante da terra. E por que tem uma contenda? Porque ele é Bolsonaro. Não, tem uma contenda porque ele é Lula. Não, tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque prevalece o matar, o perjurar, o roubar, prevalece um monte de pecado. É por isso que ele tem uma contenda, uma rixa, uma briga com os habitantes da terra. E vem Paulo, Romanos 5 fala: justificados, pois pela fé nós temos paz para com Deus. É a paz interior? Não, essa paz é a bandeira branca, não tem mais guerra. Nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Hoje nós somos o quê? Amigos de Deus. Hoje nós somos salvos pela graça. Antes éramos inimigos, agora fazemos parte do povo de Deus. Glória a Deus por isso. Bem-aventurados os pacificadores que semeiam essa paz. Bem-aventurados os evangelistas, aqueles que levam essa paz, essa palavra. Eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição no reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, imitindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pastor, está difícil, lá na faculdade estão me perseguindo, lá no trabalho estão me perseguindo. Estão perseguindo por quê? Porque eu sou cristão, porque eu sou cristã, porque
Eu prego o evangelho, eles estão me isolando. O que é que eu faço, pastor? Continua fazendo o que está fazendo. Um dos benefícios do evangelho, olha a loucura que eu vou dizer, é ser perseguido pelo amor de Jesus. É ser perseguido porque somos parecidos com Ele. Não espere a aceitação desse mundo. Se você, enquanto crente, se você, enquanto cristão, não incomoda esse mundo, eu tenho uma notícia para você: nasça de novo, porque o cristão, ele vai incomodar. O cristão, ele vai andar contra a cultura desse mundo. É por isso que o crente, ele vai ser perseguido. Parece que esse mês, inclusive, estão celebrando o mês da igreja perseguida. Irmãos, tem lugares que a perseguição, ela já está física. Ela não é só pela internet. Ela não é só intelectual, ela não é só política, partidária. A perseguição, ela está instaurada no mundo, porque o espírito do anticristo já está aí. E só vai prevalecer aqueles que tiverem fé e convicção que Jesus é o Senhor. A perseguição, ela vai acontecer. A perseguição, ela vem porque ela quer calar o povo de Deus. E glória a Deus por isso. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque eu serei bem-aventurado quando eu sofrer por conta da justiça. Eu estou falando sofrer por conta do evangelho, amém? O apóstolo Pedro, ele vai falar uma coisa interessante. Ele vai falar assim, algo mais ou menos assim na versão Vitor e atualizada, amém? Ele vai falar mais ou menos assim, olha só. Você está sendo perseguido porque tu chega atrasado no trabalho. Você está sendo perseguido porque tu é um chato. Porque tu não fica quieto, se mete na vida dos outros, porque tu é inconveniente. Não diga que você está sendo perseguido por conta do evangelho. Você não está sendo perseguido, você só não é uma pessoa que as pessoas querem estar perto. Tem gente que confunde isso e provoca a perseguição por outros fatores, aí fala, é porque eu sou crente. É igual quando você tem alguém, como eu, que sou negro, e não consigo uma vaga de emprego, e uma outra pessoa consegue, e ela é claramente mais qualificada do que eu. Aí eu vou para a Coitadolândia e falo assim, é porque eu sou negro. Eu não estou dizendo que não pode ter o racismo. Tem, não pode ter, não devia ter, né? Existe, infelizmente. Mas nem sempre é só porque eu sou negro. Acontece. A outra pessoa pode ser mais qualificada do que eu. Assim como eu, sendo crente, eu não posso... Só porque alguém está tendo alguma coisa contra mim, falar, está sendo perseguido porque eu sou crente. Aí vai para a Coitadolândia também. Avalia se você está sendo perseguido porque você é crente ou porque você está sendo um provocador, uma pessoa ruim, uma pessoa inconveniente. Usam a Bíblia para os seus próprios interesses. Fazendo essa introdução e recapitulando tudo que já pregamos, como já falamos aos irmãos, Jesus, ele entra num outro ponto agora. Ele começa o seu sermão trazendo o seguinte ensinamento, olha só. Vocês têm um caráter. O caráter de vocês está em ser pobre de espírito, chorar, mansidão, fome e sede, ser misericordioso, ser limpo de coração, ser pacificador e sofrer. O caráter de vocês está em volta disso. É isso que a bem-aventurança revela. Só que ele vai começar a entrar. A bem-aventurança, ela não existe para tu estar trancafiado, para tu estar vivendo como crente recluso. Ela existe para que tu tenha um poder de influência inigualável. A todo momento, alguém está influenciando alguém. Alguém está ditando moda. A moda, ela não acontece da noite para o dia. Ela não acontece do nada assim. Está na moda usar branco, vamos usar branco. As marcas vão trabalhando isso de forma proposital para poder influenciar a tua vida. Vai trabalhando os gostos pessoais. Vai trabalhando a rotina do ser humano.
a rotina do indivíduo para sempre influenciar. Isso são jogadas de marketing, e eu sei bem do que eu estou falando. O marketing ele existe para criar tendência, para impor a moda, para te levar à compra, para te levar a gastar dinheiro. O propósito e o objetivo do marketing é esse, sempre influenciando. Existe o marketing do mercado, existe o marketing das empresas e existe o marketing político. Existe o marketing religioso, existe o marketing espiritual. Isso está em volta de todas as esferas da nossa vida. Eles sempre vão criando narrativa e vão criando tendências. Essa é a forma de influenciar. Jesus, sabendo disso, que o ser humano sempre está influenciando o outro, ele fala, olha só, o mundo, ele não pode exercer nenhum centímetro, nenhum milímetro de influência sobre você, porque vocês são o sal da terra. Vocês são o sal. Ele não fala, tenha atitude de sal. Ele não fala, posicione-se como o sal. Ele não fala, seja o sal. Ele está partindo de um princípio. Se tu é bem-aventurado, se tu nasceu de novo, se tu é cristão, você é sim sal da terra. E o que é o sal no contexto de Jesus? Historicamente, naquele período, o sal ele tinha um valor inestimável. Não havia sistema de refrigeração. Então ele era usado para preservar alimento. Ele era usado, como é usado ainda hoje, para temperar comida. Ele era usado para purificar, em uso em rituais medicinais. E ele era usado como moeda de troca. Soldados romanos recebiam salário em sal, alguns deles, porque ele era muito valioso. Na Bíblia, em Levítico 2,13, vai falar assim, todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimento, o sal da aliança do teu Deus, em todas as tuas ofertas oferecerás. Ou seja, igual Números 18, 19, o sal ele dá uma ideia de perpetuidade. O sal ele não pode parar. O sal, ele traz essa ideia de eterno e de influência. E é sobre esse tripé que a gente vai pregar hoje. Primeiro, o sal, ele fala da diferença. Quando você vai temperar uma comida, se o teu sal, ele não tem um sabor diferente daquela comida, é mais do mesmo. Vai dar no mesmo. É a mesma coisa. A gente coloca o sal... A gente não, né? Quem faz comida? Porque eu tenho alergia à cozinha. Só entro lá, pego minha comida e saio. Não sei fazer nada. Um desastre. Um miojinho, o pai até consegue desenrolar. Fora isso, dá ruim. Quem faz a comida? Tempera a comida para ter um a mais. Para ter um diferente. Para ter aquele toque especial, para dar aquele sabor, para chamar a atenção, para aguçar o teu desejo para a comida, para que você coma mais, para que você se satisfaça com aquilo. O sal, ele vai tratar da diferença. Agora, se o sal ele for igual, se o sal ele for parecido com a comida, não vai influenciar. Enquanto a igreja se posiciona igual ao mundo, a igreja se veste igual ao mundo, a igreja, ela faz os seus cultos como se fosse um show mundano. A igreja não vai fazer a diferença. Enquanto a igreja não entender que fazer a diferença é pregar o evangelho, é ensinar o evangelho, é anunciar o evangelho, vai ser igual. Enquanto a igreja olha para as irmãs do mundo, irmãs não, olha para as mulheres do mundo, olha para os homens do mundo e quer seguir a tendência do mundo, ela não influencia, ela não faz a diferença, é igual todo mundo, é a mesma coisa. Nós fomos colocados nesse mundo para fazer a diferença. Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo,
Ou em outras versões, e não vos amoldeis a este mundo. Não tomem a forma desse mundo. Esse mundo é caído, esse mundo é caótico, esse mundo é perdido. E nós fomos colocados nesse mundo, nessa geração, para fazer a diferença, para chamar aqueles que estão em trevas. E não é para a gente ir para as trevas, mas é ir nas trevas e trazer para a luz. Mas a igreja não entende isso. A igreja quer ficar igualzinho ao mundo. Quer se vestir igual ao mundo. Quer falar igual ao mundo. Quer ter os trejeitos igual ao mundo. A igreja quer aceitar o que o mundo aceita. Isso é amor. É amor. Estamos aqui para amar. Vamos amar. Não tem problema amar. Jesus amou o mundo inteiro, mas ele trouxe palavras de compromisso, ele trouxe palavras de responsabilidade, ele trouxe palavras que trouxeram ruptura. Ele falou: olha, se você amar mais a mãe, mais o pai, mais a esposa, mais o A, mais o B, mais o filho, mais o papagaio, mais o cachorro, mais o periquito, mais do que a mim, você não é digno de mim. Jesus não negocia o evangelho, mas a igreja não negocia, ela vendeu o evangelho. O sal é fazer a diferença. O cristão quer ser aceito pelo mundo, ao invés de transformar o mundo. O cristão tem que ser diferente na sua fala. O cristão tem que ter palavras que edificam e não palavras que destroem. O cristão, ele tem que ser diferente na sua prioridade. A prioridade do mundo, sucesso acadêmico. A prioridade do crente, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O cristão tem que ser diferente nos seus valores, tesouro no céu e não na terra apenas. O cristão tem que ser diferente na sua forma de viver, tem que andar em santidade. Mas não pode, vão falar, vão fazer acontecer. A mim não importa. O que importa é o que Cristo fez por mim. O cristão, ele não está aqui só para ser estranho por ser estranho, mas é para refletir a imagem de Cristo. Você tem noção do quanto isso é maravilhoso? Cristo resgatando a imagem de Deus em nós. E a igreja quer negociar isso. O cristão está para trazer transformação. O sal preserva. Você lembra? O sal, ele preserva o alimento. Eles não tinham geladeira, não tinham onde colocar o alimento para o dia seguinte, eles usavam o sal. Não me pergunte como eles faziam isso, se pegavam um pratão, botava cheio de... Eu não sei como é que era, mas eu sei que o sal preserva. O mundo está em deteriorização, o mundo está acabando, está ruindo. Nós estamos aqui para ser conservadores, não politicamente, mas de ser conservador daquilo que Deus estabeleceu lá no Sermão do Monte como bem-aventurados. Estamos aqui para preservar a identidade do crente, para preservar os valores verdadeiros. Nós estamos aqui para ser sal que influencia, preservando os valores que Deus colocou em nós. Para sermos sal e influência na família, sendo exemplo de fé. Sendo sal, sendo aquele que conserva e preserva as bem-aventuranças no trabalho, mostrando integridade. Na escola, testemunhando a verdade. Na vizinhança, sendo sal, aonde for, preservando o que Deus colocou em nós. Somos agente de preservação. O sal, ele faz outra coisa. O sal, ele produz sede. O cristão, ao abrir a sua boca, ele vai aguçando a curiosidade do próximo. Quem é esse Deus? O cristão, com a presença dele, se você é cristão, você já passou por isso. A pessoa olha para você, você é diferente, o que é que você tem? Aí você fala, eu tenho o Espírito Santo. Isso vai aguçando a curiosidade da pessoa. Eu quero esse Deus. Falavam, eu quero saber do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Eu quero o Deus da Aucélia, da Rafaela, da Rosângela, da Gabriela. Gabriela ou Gabriele? Da Gabriele, da Luísa. Eu quero o Deus do Lincoln. Eu quero o Deus da Rosilda, da Maria, do Mário. Mário 1, Mário 2. Do Everaldo, da Alessandra, da Ana, da Caterine, do Davi, do Pedro. Eu quero o teu Deus. Eu quero o Deus do Jetro, eu quero o Deus do Vitor, eu quero o teu Deus. Isso que você tem é diferente. Essa tua fala é única. Isso daí eu nunca vi. É o Espírito Santo que está em você, que faz você ser sal e gera sede no teu próximo. Cumprindo a palavra de Amós 8:11. Nos últimos dias, eles terão sede, não de comida, e nem fome, sede de bebida, e nem fome de comida, mas de ouvir a palavra de Deus. Como é que gera sede sendo sal? Olha a importância do sal. Vós sois o sal. Por que ele tem paz em meio às lutas? Porque ele perdoa quando foi ferido. É loucura, né? Para a nossa geração, perdoar é uma loucura. Para a nossa geração ter um coração perdoador é uma loucura. Olha, tu vai deixar ele fazer isso contigo? Tu vai deixar ele te tratar assim? Eu vou, porque Jesus me perdoou. Eu vou abraçar, eu vou estender a mão. Se precisar de ajuda, vamos lá. Está sendo engraçado que a gente está vivendo isso agora. Quando a gente casou, perturbavam a gente, faziam, aconteciam. Hoje a gente vê essas pessoas precisando de nós. Mas não é de nós que elas precisam, é do Espírito, é de Deus, é de Jesus. Não é aquela história do mundo gira, ele capota, não é isso não. É que o coração perdoador, ele ajuda sem querer receber algo em troca. Ele não ajuda porque foi ajudado. Ele é sal, ele influencia. Isso traz um impacto para as pessoas. Isso abre portas para pregar o Evangelho. O sal, ele dá sabor. O sal, ele tem um a mais. O genesiquá. Ele tem aquilo que vai mostrar a diferença. Ele vai ter, como Paulo fala em Colossenses, sejam as vossas palavras temperadas com sal. Ele vai trazer aquele ânimo de eu quero mais. Eu quero mais. Ele vai trazer para um mundo caótico, que está desesperado, ele vai trazer esperança. Eu quero mais. Ele vai trazer para um mundo que está em trevas, ele vai trazer luz. Eu quero mais. Ele vai trazer para um mundo que está morto, para um mundo que está caído, que parece um cemitério, que parece um bando de zumbi, todo mundo morto-vivo, vai trazer vida. Porque o sal, ele dá sabor. Vai trazer alegria onde tem tristeza. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai. Só tem um problema, irmão. Tem um perigo muito grande. Qual é o perigo? O sal insípido. Ali na região onde Jesus estava, próximo ao Mar Morto, tinha um sal no mar, só que era um sal com muitas imperfeições, muitas influências de outros trem lá. E eles pegavam aquele sal, tentavam peneirar, tentavam fazer um processo para torná-lo útil e não conseguiam. Eles pegavam, não tinha uma lixeira do sal. Eles descartavam onde eles estavam, iam embora. E o sal era pisado por eles. O sal sem sabor é inútil. O sal que não preserva e não conserva é inútil. O sal que não influencia não tem razão para existir. O sal que não preserva a santidade, ele está aí, ó. Não existe para nada. Perdeu o propósito, perdeu a influência e perdeu a utilidade. Eu me lembro de um jovem, ele passou por uma luta muito grande. Nessa luta, ele foi levado para um outro país, para longe dos seus pais. Mas ele estava entre os jovens ilustres da sua comunidade. Só que ali ele teria que mudar a sua cultura
por imposição da escravidão que ele estava vivendo. Ele teria que mudar a sua fala e teria que mudar a sua religião. Quem é esse? É Daniel. Ele chama o capataz do rei da Babilônia, chama Daniel e mais 3 jovens. Isso está lá em Daniel 1. E fala, olha só, vocês têm que comer dessa comida. Daniel vira e fala, opa, vamos fazer um acordo. Essa comida aí está consagrada, eu não quero esse treino. Eu não quero me misturar com a tua cultura. Eu quero comer dessa comida aqui, a comida da terra, comida pura. E vem provar a gente daqui 10 dias. E aí tu toma uma decisão, se a gente come a tua comida ou se a gente continua com a nossa. E aí tu toma uma decisão para saber o que alimenta mais, a palavra de Deus ou o pecado. Aí tu toma uma decisão, o que alimenta mais, o sistema do mundo caído e perverso ou o sistema do Espírito Santo, ou o ministério do Espírito, ou a igreja. Vê aí o que vai alimentar mais. O cara volta 10 dias depois, vê os outros jovens, tudo igual, bem amarelado. Aí vem Daniel e os seus 3 amigos fortes, robustos, dispostos. A partir de então, todos os jovens, eles comiam a mesma comida que Daniel comia por 3 anos. Daniel esteve no meio da Babilônia, mas não se tornou um babilônico. Daniel esteve no meio de uma terra idólatra, caída, morta, cheia de pecado, mas não foi influenciado por ela. Aquele homem influenciou toda aquela terra, ao ponto de Nabucodonosor se render ao Deus de Daniel. Ao ponto daqueles meninos ouvirem assim, se dobra a estátua do rei. Ele falou, olha só, não vou me dobrar, se não se dobrar, tu vai ser jogado na fornalha. Ah, então, você faz o seguinte, me taca lá, não, vou tocar de novo. Eu vou tocar de novo os instrumentos. Que aí, você tem a oportunidade de se dobrar a estátua. O que eles falam? Nem perde teu tempo. Nem perde o teu tempo, não. Já me taca lá mesmo. Se o meu Deus me quiser livrar, ele livra. Mas se dobrar a tua estátua, aqui não. Daniel tem que parar de orar. Acabou, Daniel, não pode mais orar. Vamos ver então. Ele continua orando. Se orar, Daniel, vai para a cova dos leões, Daniel. E ele continua. Ele tinha convicção, ele era sal, ele era diferente, ele preservava, ele conservava, ele se manteve firme até o fim. Ele foi sal, assim como nós precisamos. Amém? O texto, então, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, para senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Amém? Vamos ficar de pé. Louvado seja